E antes de pensar em aposentadoria, a preocupação para muita gente é enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. As exigências sobre os trabalhadores acabam sendo intensificadas. Cumprimento de metas e prazos, aumento de produtividade, concorrência interna, tudo isso faz com que a pressão no ambiente de trabalho aumente. E o que as empresas podem fazer para aliviar essa espécie de tensão no dia a dia, para que a produtividade desses profissionais não seja afetada, nós vamos saber agora. E quem responde a esse e outros questionamentos é a consultora empresarial Cristiane Barreto. Bom dia, Cristiane. Bom dia a todos. Está cada vez mais comum a busca por profissionais que saibam lidar com esse tipo de pressão na empresa? Sim, cada vez mais as empresas buscam esses profissionais diante de um cenário atual que a gente tem de imensa concorrência, de redução de custos, de concorrência sem fronteiras e da necessidade de se cumprir prazos e metas cada vez mais acirrados, o que requer essa competência comportamental, que é saber lidar com a pressão. Mas muito disso o responsável será o líder, o que poderá criar um diferencial muito grande. A pressão, ela existe, né? Inclusive no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, inclusive, a pressão do tempo, as coisas que inclusive nós precisamos cumprir no dia a dia. E como cada um vai lidar com essa pressão será um diferencial. E também a sensibilidade do líder, do quanto pressionar as pessoas, de quanto em quanto tempo pressionar para que as metas sejam alcançadas, também fará uma diferença muito grande. Cabe à empresa também dar suporte para que esses funcionários passem por essa pressão sem sofrer grandes transtornos. Isso, eu acho que isso é bem importante, Sayonara, porque muitas empresas fazem uma pressão muito grande aos funcionários, no entanto, elas não dão condições para que eles atinjam essas metas. Condições no ambiente, condições inclusive de atingir essas metas, às vezes com metas inalcançáveis. E às vezes quer que o funcionário, né, acabe se virando nos 30, né, para que atinja essas metas. Acabe fazendo por onde ele não tem condições, às vezes, de prazo de pagamento, de preço, de condições de trabalho, de competência para estar exercendo o cargo que ele está exercendo hoje, e a empresa precisa se responsabilizar com isso, sabendo que o excesso de pressão pode gerar um esgotamento da equipe. Então, a pressão, muitas vezes, ela vai ser recebida, esse estímulo, para algumas pessoas, para alguns colaboradores, diferente de outras. Alguns vão se estimular com a pressão, inclusive com a pressão do tempo, e outros vão se sentir paralisados com muita pressão. Então, é importante que, nesse momento, o líder tenha essa sensibilidade, saber de quem eu posso pressionar mais e de quem eu não posso pressionar tanto, que eu tenho que ter uma outra estratégia de comunicação e de liderança para conseguir os resultados atingidos. Antes de tudo, para lidar com essa pressão organizacional, é fundamental também que esse colaborador ele tenha equilíbrio emocional, né? Lidar com a pressão requer um equilíbrio emocional, requer um autocontrole. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que elas vão ter que cada vez mais lidar com a pressão no trabalho, né, e no seu dia a dia também, elas vão precisar cuidar de si. E aí entra uma questão importante que é o autoconhecimento. Cada um deve se perceber e se conhecer. Como é que eu lido com a pressão? Que função positiva eu posso tirar da pressão? Tem pessoas que, faltando um dia para entregar um relatório, elas se movem, elas têm motivação para concluir um relatório. Tem pessoas que precisam se planejar antes. Como é que eu lido com a pressão? Porque não tem como correr disso. Não tem como a gente enxergar hoje uma empresa que não pressione as pessoas para atingir suas metas. Esse é um cenário do mercado. Então, muitas vezes o colaborador não quer pressão, é melhor ficar em casa. Não tem um emprego que não vai ter isso. Quem vai estabelecer as metas, ela não tem condição de saber se aquela meta que foi estabelecida, ela pode ser cumprida naquele prazo que foi dado, né? A pessoa estabelece a meta porque é o líder, mas é importante conversar com o funcionário, quem vai executar essa meta, para saber se é possível essa meta ser executada naquele prazo que foi estipulado. É preciso conversar e é preciso acompanhar diariamente o cenário socioeconômico, o cenário do seu ramo. Alguns ramos estão passando por um momento crítico e é preciso enxergar isso. É preciso conversar com as pessoas. E vira e mexe, a gente volta para o mesmo ponto que a gente sempre conversa aqui, que é a questão da comunicação. Se eu estou em comunicação direta com o meu colaborador, eu posso, inclusive, amenizar muito esse sentimento de pressão e melhorar, fazer com que as pessoas não fiquem tão tensas, porque a tensão exagerada vai bloquear o atingimento das metas. Organizar as atividades, por exemplo, pode ser um dos caminhos, né, Cris? Organizar as atividades, ter uma boa gestão do tempo, ter um bom relacionamento com o seu chefe e com toda a equipe, pode amenizar muito essa pressão organizacional. Obrigada, Cris. Até semana que vem, então. Até terça, um excelente dia. Obrigado, Cris.